Há umas 3, 4 semanas atrás, eu recebi uma mensagem lá da Bolívia, de Santa Cruz de la Sierra, com um convite para mim, para ir lá participar numa escola de treinamento que eles estavam iniciando. Essa escola teve já uma aula de 3 noites e estavam me convidando para junho agora ministrar uma aula sobre o reino de Deus. E eu já tinha sido instigado no começo do ano, numa conversa ali no CEIA, que é CEIA Relacionamentos, onde nós temos juntos a comunhão, a edificação, a inspiração e a amizade. Com outros pastores, somos aí em torno de uns 30 pastores, umas 15, 20 igrejas que a gente tem comunhão junto. E juntos nós, ano passado, decidimos em estabelecer o CEIA College. E no começo do ano, enquanto nós conversávamos sobre as matérias, foi-me dado a atribuição de falar sobre o reino de Deus. E aí eu fui pesquisar nos meus arquivos e eu encontrei várias séries sobre o reino de Deus que eu fiz durante os anos. Chegou um ano que eu cheguei a fazer 18 mensagens, quase um ano inteiro só falando sobre o reino de Deus. E fui instigado então nesse ano a ler e estudar um pouquinho mais e conversar sobre isso. E em conjunto com isso, então, nasceu essa escola lá na Bolívia. E eu vou ter a oportunidade, então, de dar lá a aula 3 noites seguidas, uma quarta, quinta e sexta. E no sábado e domingo falar na igreja, no aniversário da igreja lá. A igreja, que tipo de igreja é essa? É uma igreja que surgiu de um grupo de pessoas chamado Menonitas. Esse pessoal, ele se tornou peregrino pela terra e saiu da Rússia. Foi para o Canadá, foi lá para o interior do Canadá. Aí o governo canadense disse: vocês precisam ensinar suas crianças. Aí ele disse: não, na educação dos nossos filhos vocês não mexem. Daí vieram para o México. E aí no México, acho que não sei, um grupo veio para o México e outro grupo veio para a Bolívia. E eles pararam na história. Eles se vestem como há 150, 200 anos atrás. Se vestem todos iguais. Se vestem com os homens com macacão, um tecido pesado no corpo, para ele até para machucar um pouquinho o corpo, faz parte da crença deles. As mulheres andam de coque, saião. Todos eles praticamente se vestem da mesma forma. Os homens igualzinho, macacão azul, camisa branca. E trabalham assim e vão para a igreja assim. E as mulheres daí às vezes mudam, às vezes é marrom, às vezes é preto, às vezes é uma outra cor escura que elas usam um pouquinho floreado, mas é uma dinâmica assim. Por que eles pararam assim? Pelo zelo deles, eles queriam fazer as coisas certas. Por exemplo, a Bíblia diz assim que nós devemos nos humilhar diante de Deus. E há 150 anos atrás, quando uma pessoa tinha um botão na blusa, na camisa, era sinal de orgulho. Então eles não usavam botão. Eles usam daí um nozinho assim para segurar aqui. E eles se perderam nessas coisas. E desaprenderam as coisas do reino de Deus. E hoje é um grupo religioso, é um grupo que, apesar de se denominarem cristãos, mas quando você aceita Jesus, você é expulso de casa. Você não fazem mais negócios com você, você não pode sentar mais à mesa com a sua família, você é totalmente isolado da comunhão. Então a pessoa ela perde inclusive toda a sua estrutura social ele perde e ele é lançado fora. Então existe um medo muito grande, especialmente das mulheres, de perder essa segurança que teoricamente a religião dá para eles. São muitos trabalhadores. Eles inclusive produzem até seus próprios equipamentos agrícolas e é um povo muito criativo, muito trabalhador, mas não tem a fé em Cristo Jesus. O que eles tiveram, eles perderam durante os anos e só ficou uma casca. E Deus tem levantado o pastor Arno Paus para ir lá evangelizar esse povo. E tem um detalhe interessante. Quando eu era piá, na rua, os meus amigos falavam dialeto. Em casa a gente não falava ele.
A gente falava português em casa. E na rua, no Boqueirão aqui, que era rural ainda, os meus amigos falavam o dialeto. Aí eu, para não ficar de fora, comecei a aprender esse dialeto. E falava esse dialeto para brincadeira, assim, quase que gozação, porque soava muito estranho algumas coisas. E a gente se divertia e conversava assim. E hoje eu falo mais ou menos, quer dizer, eu não uso, né, o dialeto. Com a Silvia a gente não falo com ela, ela também não gosta do dialeto. Na casa dela falou o alemão mesmo. E veja, agora eu tenho a oportunidade de dar aula em dialeto. Imagina o desafio que é para mim fazer isso. Vamos falar uma língua que eu tenho que parar, pensar e falar como uma criança, porque meu vocabulário é muito restrito, eu não tenho a prática do dia a dia. Mas como é Bíblia, e daí essa Bíblia também já tem nesse dialeto, algumas coisas são facilitadas. E eu estou falando tudo isso pedindo a sua oração. Vou viajar dia 22, volto dia 27. E vai ser um tempo muito precioso, bem desafiante. Hoje na Bolívia, esse povo são 150 mil pessoas que vivem na escravidão da religião, que não conhecem a vida em Jesus. E na Bolívia, vários deles já saíram desse contexto e estabeleceram algumas igrejas, mas eles ficaram naquela igreja tradicional. Dentro desse grupo que já saiu, eles dizem, nós queremos mais, nós queremos conhecer melhor o Espírito Santo. E aí se estabeleceu uma nova igreja, chamada Vida Nova, a igreja. E eles compraram lá um terreno bem grande, tipo uma casa de retiro. Lá eles se reúnem com esse povo. E é uma igreja que está crescendo muito. Eles já devem ter lá uns 300, 400 membros. Filhos, então, cada um tem 8, 10, assim, mais ou menos. O ministério infantil é bem frutífero, bem rico lá. E a Silvia vai ter a oportunidade, vai ser desafiada a trabalhar uma das noites, ela vai junto. Uma das manhãs, elas têm um café da manhã com as mulheres de lá. E um texto básico que eu queria compartilhar com vocês, compartilhei na igreja em São José, no domingo passado à noite, no aniversário da igreja lá, festejamos 9 anos, e ungimos o pastor Paulo ao ministério apostólico, no sábado, e a pastora Luciana ao ministério profético. Foi muito intenso o final de semana com eles, glória a Deus. Mateus 6, queria ler com vocês o versículo 19 até o 34. Para contextualizar, em Mateus você tem a parte introdutória, né, capítulo 1 e 2, do nascimento de Jesus. Daí no capítulo 3 você encontra João Batista preparando o caminho para o Senhor Jesus. No capítulo 4 você tem a tentação, né, conhecida como a tentação do Senhor Jesus. E no capítulo 5 ele começa com o chamado Sermão da Montanha. Ele está no norte de Israel, perto do lago da Galileia. Ele subiu um monte ali perto que tinha em Nazaré. Quando você chegar lá um dia, e alguns têm instigado, vamos fazer um grupo, vamos tudo vamos alugar um avião e vamos para Israel juntos, que tal? Daqui 1, 2, 3 anos, sei lá. E chegando no Mar da Galileia, subindo assim já atrás, é um morro que sobe. Jesus estava nesse morro, até chamado o Morro das Bem-aventuranças. E no capítulo 5, então, ele faz uma introdução, ele fala da lei de Moisés e das coisas como ele interpreta, ele dá uma interpretação, fala das bem-aventuranças. No capítulo 6, ele então vai falar sobre dinheiro, primeira parte, como se relaciona com o dinheiro, ajudando o seu próximo. Aqui é usado o termo esmolas, uma pena que nós, quando falamos de esmolas, nós entendemos o centavozinho que a gente dá, mas esmola aqui tem o sentido de ver a dificuldade financeira do seu irmão e você ajudar ele, né? Não é dar um pouquinho, é ajudar a pessoa, né? Depois a oração, ele fala bastante aqui sobre a oração, do versículo 5 até o 15, e faz menção em 3 versículos sobre o jejum. E aí, no versículo 19, Mateus 6, 19, diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê?
Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós olhamos para o nosso dia a dia, e o Senhor Jesus ele aborda aqui na nossa segunda, nossa terça, nossa quarta-feira, nosso trabalho, a busca pelo sustento, a condução da sua vida, uma das perguntas que poderíamos colocar aqui para nós é por que você trabalha? Ou o que lhe move a sair 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã de casa, e enfrentar o frio que foi essa semana, a chuva que foi essa semana? O que te faz, o que te move a superar barreiras naturais ou barreiras até emocionais? Um irmão falou comigo assim, puxa, quando está frio e chuvoso assim, a alma fica abatida, né? A alma fica meio, quero ficar debaixo da coberta, não estou afim de sair. E é desse jeito, né? A alma precisa se submeter, vamos lá, faz parte do processo. Mas o que te move? O que te move, o que te faz trabalhar? O porquê você trabalha? E aí o Senhor Jesus ele fala das necessidades básicas, né? Você que estuda um pouquinho um pouquinho, acho que sociologia, outras áreas, ele fala sobre a pirâmide de Maslow, né? Você tem nessa pirâmide, ela é chamada segundo um estudioso, ele era, se não me engano, ele era russo, mas daí foi para Estados Unidos, e ele estabeleceu uma pirâmide que ele fala sobre as necessidades que o ser humano tem. E na base, na maior necessidade que nós temos, ele cita essas coisas aqui: comida, bebida, vestimenta, casa, o básico para você conseguir viver. E aí vai subindo essa pirâmide. E o Senhor Jesus, ele coloca, essa não é a nossa necessidade básica, o que comer, o que vestir e o que beber. Tem uma necessidade intrínseca maior ainda que vai dar sentido a todas as outras necessidades. Ele faz uma comparação com as aves, ele faz uma comparação com as flores e mostra que Deus providenciou um meio natural de suprimento, assim como na sua vida. Você sabe que quando você vai trabalhando, você sabe quando vai vender uma paçoquinha, vai ter o retorno. Deus estabeleceu alguns sistemas básicos que você consegue trazer o sustento para a sua vida. Você tem uma comunidade que lhe acolhe, que lhe ajuda, e você vai caminhando. Deus, ele providenciou o básico, ele deu entendimento, lhe deu habilidades, lhe deu os dons, lhe deu uma paixão, lhe deu um desejo de atuar em alguma área, e ele lhe capacita nisso, e ele lhe dá o suprimento que você precisa. É só pedir e você vai, e é só se mover um pouquinho que você vai encontrar essa dinâmica funcionando.
E o Senhor Jesus ele faz uma comparação. O nosso Pai Celeste, Ele cuida da natureza, assim também Ele cuida da sua vida. Mas Deus tem algo muito superior, muito mais intenso, que dá significado para a sua vida. E aí Ele fala sobre a prioridade máxima na nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, a sua justiça. Quando nós buscamos o trabalho, e buscamos o alimento, buscamos a roupa, buscamos a casa, buscamos o carro, buscamos suprir as necessidades básicas da nossa casa, o resultado, quando nós focamos em acumular riquezas, como ele também coloca ali, um pouquinho antes, os resultados disso são ansiedades, o resultado disso são inquietudes e o medo de ser roubado, o medo de ser saqueado de alguma forma. Eu estava conversando esses dias com um colega pastor, ele trabalha como consultor de empresas. Ele disse, eu tenho um amigo, e ele prosperou, ele foi muito bem na vida dele. E hoje eu fui visitar ele lá no aniversário dele, e ele ganha um salário de R$200 mil mês. Tá bom ou não tá? Mas no silêncio ele disse assim, meu amigo, toda noite eu vou dormir com medo. Não, mas medo do quê? Medo de perder isso. Medo de perder essa entrada, medo de perder a família, medo de perder as coisas, medo que alguém me roube, medo que alguém me passe para trás. E as riquezas, elas trazem, como diz lá em Timóteo capítulo 6, elas trazem algum peso. E quando essas riquezas dominam a vida da pessoa, ela vive em função daquela riqueza. E esse, ganhando tão bem... Eu acho que todos nós gostaríamos de ter um salário assim, podíamos conquistar muito mais. Mas o custo disso é muito alto, é medo. Viver com medo, dormir com medo, acordar com medo, andar pelas ruas com medo. E o Senhor Jesus, Ele diz, por que vocês se inquietam com isso? Quem se inquieta com isso são aqueles que não conhecem a Deus. São os gentios. Aqueles que não vivem o reino de Deus, aqueles que estão fora do reino de Deus, eles ficam inquietos. E quando nós nos achegamos ao Senhor Jesus e temos o privilégio de conhecer e nascer para dentro desse reino, nós vivemos um outro ambiente, uma outra realidade agora. E essa consciência nem sempre está tão presente em nossas vidas. Do que é o reino? O reino de Deus, ele tem um território, ele tem um rei, ele tem uma constituição. O reino de Deus, ele tem uma cultura, ele tem uma maneira de prosperar. O reino de Deus tem assim 7, 8, 9, 10, 11 áreas que você e eu nós precisamos compreender. E o interessante é que o Senhor Jesus diz assim, que o reino de Deus, ele diz assim, não se preocupem, meus queridos, pequeninos, ele diz assim, o Pai decidiu vos dar o reino. E em outra passagem ele diz, a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino. Quando se fala mistérios, a nossa mente natural não consegue captar essa mensagem. A natureza, a nossa mente natural não consegue compreender o reino de Deus. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso receber a Jesus como Senhor na minha vida. Eu preciso decidir sair debaixo de uma ingerência que a Bíblia chama de império das trevas e dizer, eu quero sair daqui, eu aceito o convite para ir para o reino da luz. E quando eu aceito o convite, que é chamado convite da salvação, você é salvo desse império das trevas e você é trazido para o reino do Filho do seu amor, como é identificado lá em Colossenses. Você sai de um sistema de governança e entra para um outro sistema de governança. Essa mudança, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Nós precisamos receber a revelação do reino de Deus pelo Espírito Santo, senão nós não compreendemos. Nós ficamos discutindo como ser humano natural. E às vezes esse reino, por exemplo, pode trazer muita prosperidade na vida de uma pessoa. Só que daí a gente ainda tem essa mentalidade desse governo das trevas e a gente pensa que a prosperidade que é o que há. Não, ela é um subproduto, não é a razão.
A vida é muito mais intensa, mais superior. E o resultado que Deus quer para nós, quando nós entendemos e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, ele consiste em paz, descanso, paz, harmonia, favor. Ele consiste em justiça, em você receber a vontade de Deus e viver a vontade de Deus exatamente como ela é. E o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. É um reino muito alegre. Não é sisudo que nem muitas vezes a religião ela quer apresentar. Tanto que uma das coisas que a gente precisa entender nesse processo, quando se pensa sobre o reino, o Senhor Jesus nunca veio estabelecer uma religião. Cristianismo nunca foi a ideia dele. O desdobrar de como as pessoas foram administrando trouxe o cristianismo à luz. Até ser chamado cristão era um nome de chacota, não era o nome em si. Jesus fala do reino, ele fala de governo. E aí é interessante quando você olha para Jesus e você pergunta, mas como assim? Quando você lê lá em Lucas, vou falhar um pouquinho aqui com você em Lucas, quando o anjo vem conversar com Maria, Gabriel vem conversar com Maria, ele fala uma coisa muito interessante sobre o Senhor Jesus. E depois Simeão fala algo idêntico. Deixa eu achar aqui. Não, no capítulo 1, não no 2. Você vai dar o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Quando Simeão fala de Jesus, ele fala idêntico. Jesus ele veio estabelecer um reino. E isso é importante entender quando se olha e faz a leitura da Bíblia, de você entender que toda a Bíblia tem a ver com dois reinos. A cosmovisão, a visão como você lê a vida e como você lê o mundo, tem a ver com esses dois reinos. E precisa se entender reinos quando você quer entender a Bíblia. Como um reino, como um governo estabelece e como outro governo estabelece. E há um embate entre reinos, né? Eu podia começar a conversar com você lá de Gênesis 1, 26, 27, 28, onde o seu propósito, o meu propósito foi estabelecido para exercer domínio sobre a face da terra. Todos nós temos a vontade de exercer poder, de ter poder de decisão, por exemplo, no nosso dia a dia. Faz parte do que Deus colocou dentro de nós, como marca do reino de Deus em nós. Só que esse poder nós entregamos. E aí, em vez de dominar, nós fomos dominados. E Jesus agora vem resgatar o que se havia perdido. O que se havia perdido? O governo de Deus sobre a face da terra. Os seres humanos, desde Adão até Jesus, viveram debaixo de um jugo de trevas. O inimigo matava as pessoas, porque ele era então o governante, ele era então o príncipe desse mundo, esse título ele perdeu. Ele era o governante e matava como ele queria, quem ele queria, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecavam e todos ele podia matar sem ter problema na justiça. Porém, quando ele vem e mata Jesus, Jesus vai para o trono de Deus. E no trono de Deus, e aí a linguagem jurídica da Bíblia é muito clara, Jesus vem ao trono de Deus e ele é declarado justo. Quando ele é declarado justo, o diabo é condenado. E ele perde a chave de casa, ele perde o domínio sobre a face da terra, ele perde seu título de príncipe, e o governo que ele tinha sobre a face da terra agora foi dado a Jesus. E Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E outro texto diz embaixo da terra também. Se você lê Efésios, você vai ver que ele está acima de todo principado e potestade, falando de governo. Ele governa e domina todas as coisas. E aí a gente começa a surgir muitas perguntas.
Mas por que a terra está do jeito que está? Por causa do governo que tem, dos seres humanos. A terra, ele confiou aos seres humanos. Os céus é dele, a terra também é dele. Mas ele, como que arrendou a terra para o ser humano. E o ser humano começou a trabalhar a terra e ele entregou a terra para o diabo. E a partir de então você tem todo um processo de destruição sobre a face da terra. Quando vem Jesus, ele restaura o governo e ele o entrega à igreja. Efésios capítulo 1. Ele entrega esse governo agora à igreja. E ele chama a igreja de eclesia, os chamados para fora. Aqueles que se reúnem numa assembleia para decidir como vão governar sobre a face da terra. A nossa reunião nunca pode se tornar uma reunião religiosa. É uma reunião de governo. Por isso que a oração é tão importante. Porque a oração é o canal pelo qual Deus se comunica conosco e estabelece o governo dele sobre a face da terra. Deus decidiu operar na terra por intermédio dos homens. Por exemplo, quando Jesus dá um embate, dá um choque em Saulo de Tarso, e ele tem uma visão e Deus interfere ali naquela situação, ele recebe uma informação em Damasco e vai lhe ser dito o que deve de ser feito. Por que Jesus não falou tudo para Saulo o que ele tinha que fazer? Não pôs a mão nele, libertou, tirou, destravou ele das ligaduras das trevas, da religiosidade que ele tinha, colocou a mão na cabeça dele e passou todo o conhecimento bíblico para ele, assim, podia ter resolvido em alguns instantes na minha cabeça. Às vezes preferia que fosse assim. Mas ele vai para Damasco. Aí Deus vai falar com Ananias. Ô Ananias, vai na rua tal e tal. O Saulo está orando. Está louco, Deus? Ele veio aqui matar a gente? Vai lá que ele é um instrumento escolhido. E aí Ananias vai lá, prega o evangelho para ele, ele se batiza, ele é cheio do Espírito Santo, ele é curado da cegueira que ele tinha. E Ananias ministra, o primeiro discipulador de Paulo foi Ananias. Deus escolhe operar na terra por intermédio de pessoas. E quando você está disponível, ele começa a operar. Para que eu possa estar disponível, eu preciso fazer isso que o texto diz aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tem de ser uma prioridade na minha vida, na sua vida, em cada decisão que tomamos. Como é que, uma vez uma irmã ela disse, puxa, fico admirado como vocês pastores sempre têm mensagens para falar todo domingo. A primeira coisa que a gente faz, Senhor, o que o Senhor quer falar nesse domingo? É buscar em primeiro o governo dele. Receber dele a palavra, fica muito mais fácil trabalhar. Imagine-se. Eu ter que produzir tudo de força própria. Como ia ser difícil para você. Mas quando eu consigo buscar em Deus, quando eu consigo transmitir assim, o Espírito Santo está cooperando aí no seu coração e está começando a falar para você, ele dando ideias, ele ensinando algumas coisas, ministrando o seu coração enquanto você me ouve. O reino de Deus na vida de Jesus, quando você pega, ele diz a primeira mensagem de Jesus, qual é que foi? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tem uma metanoia. Precisa aprender a pensar diferente que um ser humano pensa. Jesus quando estava falando sobre ir para a cruz, Pedro, ele disse, não, isso não pode acontecer, você tem que pensar diferente, você tem que pensar positivo. Você ir para a cruz, não, está errado isso aí. E Jesus repreende ele muito forte. Isso não é assim. Ele repreendeu a Satanás na vida de Pedro e disse o seguinte, por quê? Ele repreendeu a Satanás, ele dá razão, porque você pensa como um homem, você não pensa como Deus pensa. Precisa aprender a pensar como Deus pensa sobre a vida. Então, quando a Bíblia nos diz aqui, busque em primeiro lugar,
A busca, ela é uma atitude constante no nosso dia a dia. Senhor, e essa situação? Senhor, essa situação. Senhor, como é que eu faço aqui? Senhor, como é que eu trabalho aqui? Como é que eu respondo aqui? Como é que eu fecho esse negócio? Senhor, eu fecho esse negócio ou não fecho esse negócio? Me ensina os seus caminhos. Fica muito mais fácil viver. Nesse descanso de saber que o Espírito Santo é o árbitro, é o que lhe ajuda a decidir as coisas que precisam ser decididas. Às vezes, no embate de visitar pessoas, a gente entra em algumas casas, e nessas casas às vezes tem altares de idolatria. E a gente entra nesse altar, entra nesses lugares e não se preocupa com essas coisas. Faz uma oração, toma autoridade sobre aqueles espíritos que governam ali, e você prega a palavra. Você não precisa dizer para a pessoa, você precisa tirar isso primeiro. Porque o reino de Deus, onde ele se manifesta? Nas coisas que vemos? O reino de Deus, ele diz, não está aqui, não está acolá, o reino de Deus está em nós, no nosso coração. Quando o reino de Deus precisa avançar, ele não está falando em avançar em questões políticas. Essa é uma consequência. O reino de Deus precisa avançar no nosso coração. Eu preciso buscar o governo dele sobre cada sentimento, sobre cada pensamento. Buscar nele em primeiro lugar. Para mim, traduzo assim: o reino de Deus é a sua justiça, o governo dele, a vontade, o que ele está dizendo, e executar essa vontade, essa justiça que ele me revela. O governo dele na minha vida, os pensamentos dele, os sentimentos dele e as ações que ele espera que eu tome em consequência. Quando você olha para Jesus, por exemplo, no capítulo 9, você vê Jesus buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes a gente lê batido, né? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas o quê? Pregando o evangelho do reino. E aí ele diz, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós ficamos vislumbrados com a cura, porém, o que antecede uma cura é o governo. A troca de governo na vida de uma pessoa. Então, o Jesus, ele ensinava e falava constantemente sobre o reino de Deus. Ele morre, ressuscita e ele fica 40 dias com seus discípulos. O que Jesus falou nesses 40 dias? Em Atos, capítulo 1, se você abrir ali, você vai encontrar o Senhor Jesus tendo esse tempo com seus discípulos. Sobre o que ele falou? Atos 1:3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou Jesus vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A mensagem, quando se pega no final uma curiosidade, pega Paulo, no final da vida dele, ele estava lá em Roma, o que Paulo ensinava? E vai lá para o último versículo de Atos, vamos lá. Último versículo de Atos. Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus é a mensagem básica. O que eu e você precisamos entender em cada situação, em cada área da nossa vida, é como o reino de Deus se comporta, como o reino de Deus pensa, e eu preciso aí uma metanoia, eu preciso um arrependimento. Uma pena que a palavra arrependimento para nós está ligada a deixar de fazer coisas erradas. E o arrependimento é muito mais do que isso, porque você só deixa uma coisa depois que você começa a pensar diferente, depois que você olha para as coisas de uma forma diferente. A sua mudança de mentalidade vai trazer por consequência a mudança de comportamento, vai manifestar a justiça de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele teve na sua vida a prioridade de manifestar o reino de Deus, de ensinar o reino de Deus, e uma das consequências diretas era a cura e a libertação. Eu sempre digo assim, você no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você tem somente umas 15 menções diretas para diabo e Satanás. No Novo Testamento você perde as contas, porque há uma explosão. Por que existe essa explosão nos Evangelhos?
Por que entra Jesus e já entra em embate direto com o diabo já tentando matar as crianças, faz um infanticídio ali em Belém? Por quê? Por causa de um embate de reinos. O reino das trevas não queria permitir que o reino de Deus ele entrasse na terra. E tem podia te explicar toda a história do Antigo Testamento nessa dinâmica, né? E o Senhor Jesus ele veio trazer o governo de Deus sobre a sua vida. E o seu tesouro, quando ele diz aqui, onde está o teu tesouro, né? No versículo 21, aí estará o teu coração. Quando eu coloco tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a favor da manifestação do reino de Deus, acontece o que aconteceu com Arthur aqui. Deus, colocar o Marcelo como Deus ali na vida do Arthur, deu R$10 na vida dele. E Deus faz assim, Ele deposita na nossa vida. E Ele não só deposita, mas Ele também dá a ideia. Faça isso com isso. Ele vai te ensinando e vai te capacitando para que tudo aquilo que Ele coloca na sua vida se multiplique. Quando você lê as parábolas do Senhor Jesus, você vai ver que Ele entrega os talentos a 5, a 2, a 1, conforme a habilidade administrativa daquela pessoa. O que nós precisamos é aprender e focar a nossa vida, a focar no buscar em primeiro lugar o reino de Deus com o que temos e com o que somos. Porque cada um de nós já recebeu e já tem em si tudo que precisa para ter uma vida extraordinária. Que foi sim maculado, machucado, afogado do império das trevas para que você não manifestasse. Mas agora o reino de Deus está na sua vida e Ele está reconstruindo, restituindo, restaurando todas as coisas. E Ele começa com o arrependimento, com a maneira diferente de pensar. Antes, no império das trevas, eu achava que eu tomava a decisão, que eu fazia acontecer. Quando eu leio Efésios 2, primeiros 2 versículos, você vai ver que o inimigo trabalha como uma manipulação na mente e no sentimento das pessoas. A gente não quer aceitar isso por verdadeiro. Não, eu tomava as minhas decisões como eu queria. No império das trevas, as pessoas são manipuladas. Quando você vem para o reino do Filho do seu amor, você recebe liberdade, você é livre para escolher. Inclusive para voltar. Você é livre para escolher a vontade de Deus sobre a sua vida. E quando eu decido buscar em primeiro lugar o governo dele na minha vida, o governo dele em cada uma das situações que eu passo na minha vida, eu vou experimentar a justiça dele e eu vou experimentar o que ele diz aqui: todas as coisas vos serão acrescentadas. Toda a pirâmide de Maslow vai ser acrescentada na sua vida. Todas as suas necessidades vão ser supridas à medida que você vai crescendo para dentro desse governo. É o que nós às vezes chamamos, né, o céu na terra. No império das trevas, o inferno está governando sobre a terra. Quando você vem para a luz, quando você vem para o governo, agora o reino de Deus começa a governar você. Tem um embate com as trevas? Tem. Você se posiciona, mas você está posicionado muito acima. Você não tem, o seu embate com as trevas não é de igual para igual. A sua autoridade, a autoridade de Jesus, é uma autoridade muito superior. Você está assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, governando a partir de lá. Quando você ora a partir das regiões celestiais, acima de principados e potestades. A autoridade que foi lhe dada, confiada em Cristo Jesus, é muito superior. Aqui, a morte governava. Aqui, a vida governa. E o interessante é que quando você lê Romanos 8, você vai ver o seguinte: tem horas que às vezes nós nos inclinamos para cá. Inclinamos, que a Bíblia chama da carne, decidir por si próprio. E nós escolhemos a morte, o desânimo. A Bíblia diz, porém, se você se inclinar para cá, para as coisas do Espírito, você vai colher vida e você vai colher paz. Impressionante a liberdade que você tem de decisão. E isso nós fazemos todo dia, toda hora, numa emoção, num pensamento, nós decidimos para que lado nós vamos nos inclinar. E a Bíblia diz, busque primeiro aqui.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o querer dele nos seus relacionamentos. Busque o querer dele com as suas finanças. Busque o querer dele na sua filosofia, no seu entendimento de vida. Trabalhe, sim, no seu dia a dia para manifestar a vontade de Deus. E aqui queria concluir com um texto que diz lá: são os olhos a lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aqui ele não está falando necessariamente do olho físico, está falando da sua perspectiva de vida. Quando você tem uma perspectiva de vida saudável, todo o seu corpo ele é beneficiado por isso. Toda a sua vida, toda a sua estrutura é beneficiada pela visão correta. Quando você não tem a visão correta, acontece ao contrário, né? Se os teus olhos, se não tem a visão clara dos reinos, o teu corpo, toda a sua estrutura estará em trevas. E se a luz em ti sejam trevas, com grandes trevas serão. Hoje quero te convidar a renovar a tua perspectiva de vida. Do porquê você vive, porquê você trabalha. Se você trabalhar pelo seu sustento, é muito pegado, é muito difícil. Se você trabalhar para poder conquistar uma casa, é suado. Se você trabalhar simplesmente para conquistar e aumentar riquezas, a vida ela não tem muito sentido. Para quê? Daqui a pouco a gente morre. Para quem que vai ficar tudo que a gente... Para os outros brigarem sobre isso, para o governo pegar uma porcentagem para ele. Aí perdeu sentido. Mas quando você trabalha com entendimento de reino, e que você trabalha para manifestar o reino, ali onde é que você está, no que Deus colocou a sua mão, ali você governa e manifesta o reino de Deus. Serve como um filho de Deus. Você faz como se estivesse fazendo para Deus, Deus que paga o teu salário. Você trabalha na sua empresa e você procura o bem dela, você serve os seus colegas. Ah, mas daí eles vão se aproveitar de mim. Sirva os seus colegas. Deus está vendo o seu coração e Ele vai te levantando. Você está servindo a Ele. Quem te promove é Deus. Então, quando o teu coração está focado em primeiro lugar no reino de Deus, no seu trabalho, no seu dia a dia, a sua vida começa a ficar interessante. O irmão, ele trabalha na TI, eu gosto de usar o exemplo dele. Ele tinha um problema, não resolvia. Aí um dia ele tomando banho, Deus, como é que eu resolvo isso? Puf. Como é que eu não pensei nisso antes? Foi a inteligência dele que conquistou aquilo. O cara é fera. Foi para mostrar que não era. E tem um segredinho, é no descanso que Deus se revela. O reino de Deus é um reino de descanso, não de ansiedades. É de tranquilidade, por isso quando a gente fica ansioso, é sinal de que a gente está fora do prumo. Então busca em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de paz. E quando você está usufruindo, curtindo as coisas que você tem, o Espírito Santo pode ministrar, pode falar com você. Quando você está ansioso, ele não consegue falar, porque tem uma barreira que sempre está pensando naquelas coisas difíceis. É no descanso que o reino de Deus funciona. O reino de Deus é um reino de paz. E você vai dizer, mas lá produz muito pouco. Não, você vai conquistar muito mais, porque você está operando na base do reino de Deus. E o seu prosperar avança de uma forma muito maior, muito mais intensa. Eu acho que vou parar por aqui, porque eu ainda... muitas coisas que eu teria para contar para vocês. Mas queria finalizar nesse ponto do texto que eu aprendi desde a minha infância, um dos primeiros versículos que eu aprendi. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Você não foi feito para correr atrás de bênção. Você foi feito para que as bênçãos corram atrás de você. A religião faz você correr atrás de bênção. O reino de Deus faz com que as bênçãos venham atrás de você. Elas lhe acompanham como um resultado natural do governo de Deus na sua vida. Não é melhor viver assim? É bem melhor. Não sei por que a gente fica às vezes inclinando para cá. Se incline para as coisas do reino.
Vamos nos posicionar em Deus, por gentileza? Vamos colocar em pé, por favor. Peço que a equipe venha aqui à frente.